Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu Pensamento Extrusivo, um programa que é um spin-off do Dentro da Minha Cabeça pra gente trocar recomendações. Eu venho sempre aqui, toda semana tenho vindo indicar uma coisa diferente que eu consumi recentemente, que mexeu comigo de alguma forma, seja me animando, me deixando contente, me tirando uma risada ou me fazendo refletir, me deixando mais num lugar de me envolver com emoções de tristeza que levam a gente a uma reflexão. E toda semana eu tenho trazido alguma coisa diferente para dizer tudo aquilo que tem estimulado a minha criatividade, alimentado a minha cabeça nos últimos dias, né? Eu tô gravando isso aqui nessa semana, que é uma semana prévia a eu sair de férias. E eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente. Então, queria lembrar você que esse episódio sai em áudio normalmente no feed do Dentro da Minha Cabeça, mas também sai em vídeo no Spotify. Queria pedir desculpa de antemão, porque eu tô numa semana que eu tô trabalhando pra caramba, adiantando o trabalho, porque eu vou sair de férias semana que vem. Mas vai ter programa normal, vai ter pensamento extrusivo, tudo certo, tô adiantando programas pra que a rotina continue normal. Mas eu tô gripado essa semana, minha voz tá baqueada, minha respiração tá pior do que de costume, o meu dilatador nasal não tá dando conta. Então tô um pouco sem ar, tá difícil aqui tudo, então peço perdão de antemão pela falha de comunicação que isso pode trazer. Vale lembrar que as recomendações que eu tenho trazido por aqui, elas podem ser de tudo. Filme, livro, série, coisas que a gente consome como obra de cultura pop, mas também pode ser um restaurante novo que eu conheci, uma comida nova que eu comi, um passeio diferente que eu fiz. É uma recomendação de uma experiência, seja ela qual for, que tenha mexido contigo. E eu peço para você participar comentando no episódio aqui no Spotify, me dando também uma recomendação nessa semana. A recomendação que eu vou trazer hoje, eu vou botar na tela aqui desse lado, ou do outro lado, em algum dos lados eu vou botar na tela a capa, porque é um livro que eu li graças ao Clube do Livro do Calma Urgente, que eu tô fazendo parte. No primeiro semestre eu li esse livro, e cara, foi um livro que dialogou muito comigo e com o momento que a gente tá vivendo, e esse, talvez não seja exagero dizer, pânico gerado pela inteligência artificial. Eu sou um cara formado em ciências da computação, essa é a minha formação acadêmica. Eu sou formado pela USP, fiz USP em São Carlos, entrei em 2008 e me formei ali no final de 2013. Fiz a faculdade em 6 anos, porque era jovem e acabei pegando umas bombinhas ou outra. Mas isso não vem ao caso. O negócio é que eu trabalhei 10 anos na área de TI. Eu via com muito bons olhos a chegada da inteligência artificial. Sempre vi com muito bons olhos e talvez com uma certa inocência de não entender que o capitalismo também tomaria posse dessa inovação, como fez com todas as outras, né? E aí eu não tinha talvez a clareza dessa tomada de posse do capitalismo para uma tecnologia dessa. E na verdade o próprio financiamento e a aceleração do desenvolvimento das inteligências artificiais se dá por uma necessidade, entre aspas, capitalista de explorar cada vez mais e de tirar cada vez mais lucro, por uma corrida pela destruição, que é isso que o capitalismo está procurando. Não é vantagem competitiva, não é só a grana, isso tudo é balela. O capitalismo está buscando, em última instância, a destruição da humanidade. Essa é uma visão um pouco pessimista, mas eu acho bem realista sobre o capitalismo, porque a única forma de se competir por lucros cada vez maiores é não se importando com questões climáticas, com questões energéticas e todas as outras que envolvem a manutenção do planeta que a gente vive. Eu considero até engraçado trazer esse livro essa semana, porque semana passada eu trouxe Da Colina Cocorico, que é um filme do estúdio Ghibli que se posiciona muito bem historicamente contra a inteligência artificial, contra o uso dela no propósito artístico, Uma coisa que eu concordo muito, inclusive, porque a arte intrinsecamente é uma coisa muito humana. E hoje falar de Maniac, um livro do Benjamin Labatut, só para não errar o nome do cara, acabei lendo aqui. Eu nunca tinha lido nenhum outro livro dele, é o único livro que eu li até agora. E, cara, eu adorei a narrativa de Maniac. Maniac é um romance, é uma ficção, mas é uma ficção com personagens do mundo real e com a história real do mundo por trás dela, como pano de fundo. Então, é uma realidade ficcional ou uma ficção realista. Dá pra dizer que é uma mistura. Ele usa personagens do mundo real e acontecimentos da vida real como cenário e ele romantiza esses cenários, no fim das contas. Então, ele acompanha principalmente o protagonista do livro, é um matemático, o von Neumann, que é o inventor do computador moderno como a gente conhece. Ele deu continuidade ao trabalho do Alan Turing e acabou sendo o cara que criou o caminho
para a computação moderna que a gente conhece. E Maniac é escrito de uma forma que eu achei muito interessante, que é como se fossem várias cartas de personagens em torno do von Neumann, contando essa história e contando a participação dele conforme o tempo vai passando e os anos vão avançando. É muito interessante ver o envolvimento do von Neumann, que é um dos caras que foi envolvido no Projeto Manhattan e em toda a história que ficou muito mais popular 2 anos atrás com Oppenheimer, o filme, né, e com a história da bomba atômica, que é o Projeto Manhattan, né? E é muito interessante entender todo esse caminho da computação e como ela foi cooptada por propósitos escusos que atentam contra a humanidade. O livro basicamente segue uma linha muito assim, e eu não quero ficar dando muito spoiler dele para não te desincentivar a ler, porque eu acho muito interessante mesmo. Foi um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano. É um livro que te prende, ele é um tanto pessimista em relação ao nosso futuro, mas eu acho que ele é bem realista nisso, porque ele romantiza para um lado muito pessimista, né? O querido Benjamin Labatut, que é um ponto de vista super factível dentro desse pânico que a gente vive hoje com as IAs e tudo mais. Que ele traça uma linha, né, de reflexão sobre o que é da humanidade e o que não é, né, e o que não deveria ser. É uma linha reflexiva muito interessante mesmo sobre essas discussões sobre arte de IA e o uso de IA de maneira indiscriminada e não regulada, que é o que muitos defendem, né? Muitos liberais obcecados pelo capitalismo são contra regularização em vários aspectos da computação. Um exemplo mais recente, vou tomar um gole d'água aqui rapidinho. Ah, que delícia. Perdão pelo atraso. Um exemplo mais recente é o vídeo do Felca de adultização, que está gerando muito esse debate sobre regulação das mídias sociais e das redes sociais ou não. Muito me assusta. Liberais, em especial, eles entendem que regular algo é privá-lo de existir, ou de alguma forma invadir o direito de algo existir. Quando regular simplesmente é uma forma, por exemplo, eu vou falar de regulações que existem, regulações ambientais, por exemplo, de você preservar territórios de biomas que estão acabando. Isso são regulações que todo mundo deveria concordar. Afinal de contas, explorar um bioma que está acabando vai acabar com parte da vida, com espécies de animais e de plantas que vão deixar de existir. E eu acho que a regulação das redes sociais passa por isso, né? Você tem que ter regulação para você preservar o que é humano, o que é nem humano só, mas o que é de interesse da vida na Terra. E nós, como humanos, a espécie racional, a gente se orgulha de bater no peito e dizer que nós somos os racionais do planeta Terra, deveríamos ser os guardiões do planeta Terra, e não os seus inimigos, adversários, né? E eu acho curioso como o Maniac conversou muito nesse aspecto comigo, sobre a gente entender o que deveria ser nosso, né? E a evolução humana, ela é de alguma forma inevitável. E a tecnologia vai evoluir cada vez mais rápido e cada vez melhor. Mas isso tem que servir a propósitos que nos interessam, não a destruição, né? Acho que eu, como um cara formado em tecnologia, sempre vi dessa forma. A tecnologia tem que ser uma aliada na humanidade, não só adversária. Enquanto a gente vê que o avanço da tecnologia vai nos levar a uma espécie de exterminador do futuro, isso não deveria ser interessante. E é nesse diálogo que o livro trata essa questão toda da evolução da tecnologia. Eu achei a escrita do Labatut uma delícia, sério. Ela te prende, ela é emocionante, você quer ficar lendo o livro. Eu terminei super rápido esse livro. E, de novo, eu li no Kindle, então não tenho ele aqui para mostrar. Mas o link da Amazon para você comprar, se você quiser comprar pelo meu link de afiliado, seja o Kindle ou não, seja a versão capa dura, enfim, vai estar o link na descrição do episódio, você escolhe lá na Amazon e pode comprar, se quiser comprar por lá, por favor. E se você quiser comprar, em vez de me ajudar pelo link de afiliado, você pode comprar pelo site da editora Todavia, que foi a editora que publicou o livro, e então, se você puder ajudá-los, inclusive, ficaria muito feliz se vocês comprassem pela Todavia também, o link também tá na descrição, você pode comprar direto por lá. O que eu tô recomendando aqui não é só para vender livro para vocês, e sim justamente para dar uma recomendação genuína de algo que eu gostei muito e as reflexões que esse livro me trouxe. Eu acho que discutir o futuro da humanidade, ele passa muito por lembrar o que é a humanidade e qual propósito, quais propósitos a gente vai servir enquanto espécie. Então, como esse espaço que a gente chama de vida, ele é compartilhado e não deveria ser exclusivo, específico de ninguém, em nenhuma classe, em nenhuma cultura, né? A gente deveria compartilhar toda essa existência da maneira mais igual possível. É nisso que eu acredito como ser humano, sei lá, sociopolítico. Então, eu acho que esse livro vai te trazer boas reflexões. Sim, ele é um livro um pouco pesado nessas questões de tecnologia, então se isso te deixa angustiado, pode pular essa recomendação, sem problema nenhum. Mas eu achei um livro super interessante.
O final dele termina, inclusive, com uma jogatina de Go, que é um jogo chinês, se eu não me engano, que é muito mais complexo do que o xadrez e tem jogadores espetaculares pelo mundo. E tem um duelo entre uma inteligência artificial e um humano num jogo de Go no final. E é, cara, poesia pura, assim, tudo que acontece naqueles capítulos finais. Então, Maniac, do Benjamin Labatut, é uma ótima pedida para esse momento. E como eu falei que é um reflexo da indicação da semana passada do Estúdio Ghibli e da coluna Cocorico, eu acho que é um momento, né, civilizacional muito interessante para a gente debater o que nos faz verdadeiramente humanos. E para mim, Maniac é sobre isso. Sobre as implicações de para quem a gente trabalha quando a gente trabalha com tecnologia e qual deve ser a nossa postura enquanto sociedade. Eu nunca vou esquecer de uma entrevista do Felipe Luiz, que é o treinador do Flamengo, e aí perguntam para ele sobre jogos de aposta e tal, e ele fala que para ele, particularmente, ele é contra jogos de aposta. Ele fala isso vestindo o patrocinador do Flamengo aqui na camisa com um jogo de aposta e com outro patrocinador de aposta na frente dele, assim, numa plaquinha. Ele fala que, enquanto sociedade, ele cresceu assistindo Fórmula 1, todos os carros tinham marca de cigarro, e como sociedade a gente decidiu que aquilo não era bom pra gente, e a gente parou de usar. E eu acho esse exemplo excelente, aliado ao exemplo da bomba atômica, né? Hoje em dia a gente tem vários países que têm bombas atômicas, mas a gente chegou à conclusão de que como humanidade é melhor que a gente não use, né? E eu acho que a regulação da IA passa muito por esse caminho, né? Da gente discutir por que a gente de fato tem que abrir todos os usos e liberar geral com inteligência artificial, usar indiscriminadamente, de maneira descontrolada, sendo que a gente pode, como humanidade, refletir e entender se algum uso da IA não é de fato um botão vermelho que está destruindo a nossa própria humanidade e o nosso próprio espaço criativo. Então, gente, Maniac, do Labatut, excelente dica de livro, leiam, leitura deliciosa e um pouco assustadora, confesso. E você, me conta o que tem alimentado a sua mente também. Que tal agora, depois de me assistir, você ir lá no comentário do Spotify e me dar uma indicação sua, não só pra mim, mas pra toda a comunidade. É só colar na seção de comentários desse episódio no Spotify. Inclusive, obrigado a você que tem ouvido o Pensamento Extrusivo e que gostou desse episódio. Siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Tem links na descrição, hein? Não se esqueça, e se você puder, colabore no financiamento coletivo a partir de R$1 no Apoia-se. Se você for de fora do Brasil, você pode ajudar através do Patreon, que aceita moeda estrangeira, ou na chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com, que é nosso e-mail também, então se tiver algum feedback, manda pra nós. Acesse o site dentrodamiacabeça.com.br e confira tudo lá mastigadinho sobre financiamento coletivo, produtos à venda na Podcast Store, as próprias redes sociais, tem tudo lá no site. Vai lá, confira tudo, tá tudo mastigadinho por lá. E a propósito, segunda-feira teve programa com o Edu Futirinhas e na próxima segunda-feira o convidado é o convidado do primeiro episódio do Dentro da Minha Cabeça, que retorna. Estou falando de peixe aquático, ele estará de volta na próxima segunda. Alegria e tranquilidade, até a próxima e valeu! Como eu odeio ficar gripado, gente. Nossa senhora, é coisa terrível.